Voltamos agora para falar mais um pouco, né, sobre normas gerais de circulação e conduta. Isso aqui é tipo Sistema Nacional de Trânsito, né? Nunca acaba essa porra, puta que eu pariu. Olha só, vamos lá. Agora estamos no artigo 35, a gente vai falar sobre deslocamento lateral. Professor, deslocamento lateral é a mesma coisa que ultrapassagem? Meu filho, não é a mesma coisa que ultrapassagem, tá? Deslocamento lateral temos regras e ultrapassagem temos outras regras. Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Se fosse numa aula aberta eu falaria um palavrão, mas agora não vou falar palavrão. Vamos seguir para a aula normal, beleza? Mesmo que você queira, não vai sair um palavrão. Olha só, artigo 35 diz o que? Vem comigo aqui pra gente entender o que a gente vai falar agora. Olha só. Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Olha só, antes que eu faça, aqui eu vou primeiro um exemplo aqui na tela, aqui no quadro para você entender. Quando eu tenho aqui uma interseção e eu quero fazer o deslocamento lateral, uma conversão à direita, eu tenho que fazer o quê? Indicar de forma clara e com antecedência. Quando eu estou vindo nessa via aqui, eu tenho uma interseção à esquerda. À direita, perdão. Aqui à direita e aqui à esquerda. Quando eu quero fazer uma conversão à esquerda, eu tenho que indicar com antecedência e de forma clara. Quando eu quero fazer uma conversão à direita, eu tenho que fazer o quê? Indicar com antecedência e de forma clara. Agora, se eu estou aqui, ó, nesse caminho e eu quero fazer um retorno, eu tenho que indicar com antecedência e de forma clara se eu não tiver local ali destinado, né? E manter sempre a segurança. Agora, se eu quiser fazer numa via, e aqui é o nosso segundo exemplo, uma transposição de faixa, eu estou na faixa da direita e eu quero ir para a faixa da esquerda, eu tenho que fazer o quê? Indicar com antecedência e de forma correta. Beleza? Beleza. Isso a gente chama de deslocamento lateral. A gente já vai ver quais são todos os deslocamentos laterais previstos no código. Mas de parte dessas informações aqui de forma introdutória, nós vamos lá para o artigo 35 falar dos deslocamentos laterais. Beleza? Então, ó, artigo 35, deslocamento lateral. Beleza, professor. Deslocamento lateral, eu tenho regras? Eu tenho regras também, tá? A primeira regrinha do deslocamento lateral é o que? Indicar. Beleza? Eu tenho que indicar todo o deslocamento lateral, professor? Tenho sim. Primeira regra, indicar. E a gente já viu, né? Tem que indicar o quê? Com antecedência e com o dispositivo correto. Agora, indiquei com antecedência e de forma clara, da forma devida, né, com antecedência. Quais são as formas de indicar com antecedência? Eu tenho duas formas. A primeira forma é aquela dita lá no começo, né? Luz indicadora de direção. Beleza, essa é a primeira. E a segunda? A segunda é o gesto convencional de braço. De quem? Do condutor. São essas duas formas que eu faço a indicação com antecedência. Lembrando que o código fala aqui, ó, ou... Beleza, professor. Vem comigo e presta atenção. Eu vou fazer um deslocamento lateral e você já vai saber quais são os deslocamentos laterais. Eu vou fazer um deslocamento lateral. Eu posso escolher entre uma ou outra coisa, mas elas não se excluem. Olha, professor, não se excluem? Eu posso escolher ou uma ou outra, mas elas não vão se excluir? Não, olha só. Se eu optei por indicar com um gesto convencional de braço, o condutor, tranquilo, eu posso fazer isso. Eu preciso acionar a luz indicadora de direção? Não preciso acionar. Eu faço só o gesto indicativo com sinal convencional de braço, o condutor. Agora, se eu decidir usar a luz indicadora de direção, eu preciso usar o gesto convencional de braço? Não preciso usar o gesto convencional de braço. Beleza? Beleza, professor. Mas então como ela não se exclui? Se eu fiz o gesto convencional de braço e eu faço todas as vezes, isso exclui a necessariedade, o item necessário no meu veículo, que é a luz indicadora de direção? Ou seja, a partir do momento que eu só uso o gesto convencional de braço, eu posso retirar do meu veículo a luz indicadora de direção? É claro que não, porque isso é um equipamento obrigatório do seu veículo. Então ela não exclui a outra. Eu posso usar tanto a luz indicadora de direção ou o gesto convencional de braço,
mas se eu optar por usar sempre o gesto convencional de braço, eu posso não ter a luz indicadora de direção no meu veículo, eu tenho que ter obrigatoriamente essa luz, eu não posso retirar, beleza? Porque uma não exclui a necessidade da outra, beleza? É isso que diz ali o artigo 35, vamos ver ele de novo? Olha só. Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida o quê? Antecedência, por meio de luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço. Uma coisa ou outra coisa. Agora, se eu decidir fazer o gesto convencional de braço, eu posso não ter a luz indicadora de direção no meu veículo? Negativo, filho. Você vai ter que ter obrigatoriamente essa porra. Por quê? Porque aquilo é um equipamento obrigatório. Beleza? Artigo 230. Você conduzir o veículo sem equipamento obrigatório. É uma infração de trânsito. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Então vamos à frente. Porque eu tenho que saber, lá segundo o anexo 1, o que é um gesto convencional, gestos dos condutores, e também o que é a luz indicadora de direção. E o anexo 1 traz para nós todas as nomenclaturas que estão dentro do código, aquelas relevantes para você entender o que eles estão falando. Olha só o que o anexo 1 traz para nós, dizendo sobre gestos de condutores e também luz indicadora de direção. Isso tudo do anexo 1, tá? E eu já peço aqui de antemão para você pegar o anexo 1 e comer com farinha. Mistura num potinho, sabe aquela marmitinha? Você coloca frango, arroz, uma salada e anexo 1. Coma aquilo todos os dias, porque aquilo vai vir em prova agora moendo, meu filho, moendo. Tá bom? Moendo. Então presta atenção no que você está fazendo. Vamos lá no anexo 1 e dá uma olhadinha. Gesto de condutores. Movimentos convencionais de braços, adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Então é um gesto exclusivamente de quem? Do condutor. Agora você não pode estar conduzindo o seu veículo e colocar um carona do lado e falar assim, viu, estou cansado hoje, faz aí para mim o gesto convencional de braço, e ele está aqui com o bracinho aqui, ó, fazendo o gesto. Isso vai dar certo? Não vai dar certo, filho, porque é gesto exclusivo de quem? Do condutor. O carona pode fazer outras coisas para você, não o gesto convencional de braço. Beleza? Maravilha, né? Vamos continuando. Olha só. Luz indicadora de direção, mais conhecida como pisca-pisca. Olha só. Luz do veículo destinada a indicar os demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudança de direção para a direita ou para a esquerda. Olha só que massa, a luz indicadora de direção ela tem o propósito de indicar que eu vou virar tanto à direita quanto à esquerda. Basicamente o que o gesto convencional de braço faz, mas o gesto convencional de braço é um pouco mais elaborado, porque ele vai informar que você vai desacelerar ou parar o veículo também. Beleza? Beleza, professor? E se eu desrespeitar essa porra, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer que eu vou cometer uma infração de trânsito, e é uma infração de trânsito meio foda, filho. Sabe por quê? Lá no artigo 196 ele traz para nós. Lá, você deixar de indicar com a devida antecedência, tanto utilizando a luz indicadora de direção ou o gesto convencional de braço, você vai cometer uma infração. Lá do artigo 196, tá? É uma infração de natureza grave. Beleza? Beleza, vamos ler a infração de natureza grave? Olha só. Deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção o início da marcha, a realização de manobra, de parada de veículo ou mudança de direção de faixa de circulação. Infração de natureza grave. E no nosso parágrafo único, ele traz para nós o que são os deslocamentos laterais. Beleza? E quais serão esses deslocamentos laterais que você precisa necessariamente saber? Primeiro, segundo e terceiro tema. O primeiro ele fala que é deslocamento lateral, né? Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa. Primeiro. De faixa. E eu vou dando um exemplo de cada uma, tá? A nossa pistinha vai estar aqui, ó. Vamos fazer 3 vias, né? Nossa pistinha tá aqui, ó. E eu tô com um veículo aqui, ó. Corsa Wind roxo, azul caneta o nome, né? Corsa Wind azul caneta de ano 96. Eu quero, nesse caso aqui, ir para a faixa da direita, porque o meu veículo ele é maior ou ele tá mais lento. Eu quero vir para cá. Então o nome disso é uma
transposição de faixa. Eu fiz alguma ultrapassagem aqui? Não, filho. Eu saí do ponto 1 e fui para o ponto 2, ou mais conhecido pelo ponto A, fui para o ponto B. Ponto, pronto. Saí do A e fui para o B. Ultrapassei alguém? Não. Só fiz a transposição de faixa. Saí de uma faixa e fui para outra. Beleza? Beleza. Isso é transposição de faixa. Segundo, movimento de conversão à direita ou à esquerda. Segundo aqui é o movimento de conversão. Beleza? E essa conversão pode ser à direita quanto à esquerda. Beleza. E o movimento de conversão a gente já viu, né? Nós temos aqui interseções, né? Quando eu tô nesse veículo aqui, ó, ele quer virar, ele tá nessa via aqui, ele quer virar à esquerda, é um movimento de conversão à esquerda. Esse veículo aqui ele vai querer virar à direita, é um movimento de conversão à direita. Beleza? Tranquilo, né? E também os retornos. E o último aqui, o terceiro, são os retornos. Retornos são aquelas viradas em 180 graus, ou seja, estou indo para o sul. Aí eu fiz uma virada de 180 graus, agora estou indo para onde? Para o norte. Beleza? Estou indo 180 graus. Presta atenção como que funciona aqui o retorno. E a gente já vai falar sobre as regras do retorno, tá? Aqui eu estou falando para você a grosso modo. Estou indo para o sul e agora eu quero fazer o retorno e vir para o norte. Beleza. Isso é retorno. 180 graus. Beleza? A conversão. Conversão vai ter uma angulagem, normalmente é 90. Tranquilo? Deslocamento lateral. Sair de uma faixa, vou para outra. Transposição de faixa, né? Saio de uma faixa, vou para outra. Então, esses aqui são os deslocamentos laterais. De novo, deslocamento lateral eu tenho que indicar com a devida antecedência. Primeiro, de que forma? Luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Um não exclui o outro, né? E a infração é lá do artigo 196, deixar de indicar com a antecedência necessária, tanto com a luz indicadora quanto o sinal indicativo de braço, é uma infração de natureza grave, penalidade o quê? Multa. E quais são os deslocamentos laterais? Eu tenho o quê? 3, transposição de faixa, indo de uma faixa para outra. Movimentos de conversão lateral, movimento de conversão à direita ou à esquerda e também os retornos. Beleza? Isso aqui é o suco da fruta. É o sol que brilha mais forte para vir em prova. Porque vai vir falando para você um monte de baboseira e agora você sabe toda a regra e também as exceções. Beleza? Tamo junto? Aguardo você no nosso próximo encontro para a gente falar um pouquinho mais sobre normas gerais de circulação e conduta e para você ir para a sua prova devidamente preparado. Um abraço.